Boa noite a todos, meus irmãos. É com grande alegria e prazer que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos adorar e louvar ao Senhor. Então, por isso, eu quero pedir que nesse momento os irmãos, cada um em sua casa, possa estar entregando as suas vidas, esse momento tão importante e especial ao nosso Deus. Então, um momento de reverência, para que os irmãos possam estar em adoração verdadeira para com o nosso Deus. Meus irmãos, para dar início, nós vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele possa estar nos abençoando nesse momento. Ore comigo. Santíssimo Deus e amado Pai, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estar aqui reunidos, de podermos Te louvar, de podermos Te adorar, ó Pai querido. É uma grande bênção para cada um de nós. Nos abençoa com os louvores, nos abençoa com a mensagem, nos abençoa com a diligência. No nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar o grupo de louvor que vai entoar o hino 397. Então peço que os irmãos meditem na letra. Ela vai falar de que breve o Senhor Jesus Cristo virá, né? E quão grande honra será ver a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essa é a esperança de todos nós, vermos a volta do Senhor Jesus. Então convido o grupo de louvor para que possa estar entoando esse hino. Agora nós vamos cantar o hino de número 328, Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar. Eleva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar. Eleva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma e não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai,
pode ao entrar pelo mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Meus irmãos, nesse momento eu gostaria então de convidar a irmã Duda, ela que vai nos trazer um momento missionário. Então peço para que os irmãos em suas orações desde já estejam lembrando dos missionários que certamente têm sofrido com essa situação, né? Então a primeira coisa que muitos fazem é cortar as suas ofertas, é cortar os seus suprimentos. Então ore ao Senhor, peça para que Deus possa estar sustentando a vida de cada um deles. Então convido a irmã Duda, que vai apresentar então o momento missionário. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda, eu sou a líder do Ministério de Missões, junto com o Jordano, não pôde estar aqui hoje. E hoje eu vim trazer um relatório missionário sobre um dos nossos missionários que são apoiados pela nossa igreja. Nós temos 9 e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Delbrando. Ele é um irmão brasileiro, ele mora hoje em São Paulo e ele tem uma história bem, digamos assim, trágica, mas que foi usada para a glória do Senhor, porque em determinado momento da vida dele, ele, por muitos motivos, mas ele acabou levando 2 tiros, um no queixo de calibre 12 e um na cabeça. E depois disso o Senhor não o abandonou, na verdade foi ali que o Senhor o encontrou. E ele ele teve que ir para São Paulo em 2007 para tratar dessas deformidades. Depois disso, o Senhor acabou chamando ele para ser um semeador, um missionário, num campo diferente do que estávamos acostumados. Normalmente, quando a gente vê missionários que vão para o campo, eles sempre vão para uma cidade, eles sempre vão trabalhar com pessoas, ou então outros países, mas o campo de Delbrando hoje, ele trabalha no campo digital. E aí ele começou naquela época com SMS, mensagem de texto no celular, depois ele foi para o e-mail, depois ele foi para o Orkut, que talvez muitos não conheçam, e hoje ele está no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E o nome do projeto dele é Pérolas Diárias, isso porque ele produz textos baseados no Evangelho, tanto em texto quanto áudio, e ele vai disponibilizando essas pérolas diariamente nas suas plataformas, né? O Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E aí que o Ministério de Missões buscou saber como é que ele estava agora na pandemia, o que é que tem acontecido, quais são os seus pedidos de oração, e ele disse o seguinte: com essa quarentena, embora nosso trabalho tenha se intensificado, pois as pessoas estão desesperadas e buscam por conselhos e orações, contudo, grande parte das ofertas que a mim eram destinadas simplesmente parou. E até hoje eu não consegui pegar o auxílio emergencial do governo, que serviria como reposição, embora eu já tenha pago a multa eleitoral. Mas aqui houve a ação divina a nosso favor. No primeiro mês, o pastor Almir, da Igreja de Batista Regular do Novo Juazeiro, enviou uma oferta que equivaleria à primeira parcela do auxílio emergencial. No segundo mês, Deus usou um irmão lá de Portugal para me enviar 90 euros, que seria equivalente à segunda parcela do auxílio emergencial. Infelizmente, no terceiro mês, ele disse que o céu se fechou e ninguém se dispôs. Contudo, sou grata ao meu Deus por vocês e pelos que têm nos ajudado, apesar das dificuldades. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre os pedidos de oração deles. Se vocês quiserem em casa pegar um papel e anotar, um papel e uma caneta para anotar, ele diz o seguinte: peço que orem por minha situação financeira e que Deus continue a me dar graça, para não desperdiçar essa oportunidade e fosse para conciliar o trabalho aconselhando no privado, afinal ele envia as mensagens e as pessoas respondem e ele acaba aconselhando ali, e continuar criando as pérolas diárias e as fotos para o Instagram. Que o Senhor lhes abençoe abundantemente, graça e paz. Esse é o relato do nosso irmão, ele está pedindo por isso, ele pede que a gente ajude, tanto em oração quanto financeiramente. E eu peço a vocês que estejam lembrando do irmão Delbrando, se possível até mandando alguma mensagem para ele, de força, de incentivo.
e que o Senhor esteja com vocês nessa semana. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino repleto de justiça, de bondade, de fidelidade. Nele não há corrupção como há na terra, como os políticos daqui são corruptos. É um reino de justiça e de fidelidade, onde nós eternamente poderemos adorar e louvar ao Senhor. E por isso eu convido o grupo de louvor que vai nos cantar um louvor. Vamos cantar a música Teu Reino. Peço que você cante de casa, louve a Deus, feche seus olhos e adore. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ok, meus irmãos, nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 em diante. Vou dar um tempinho para que os irmãos possam abrir as Escrituras do Senhor. Hebreus, capítulo 10, verso 19 em diante, diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade em coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo de água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Então, com o privilégio nós temos de podermos entrar na presença do Senhor Jesus. Não é para qualquer um, apenas para aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem a palavra, que entendem o sacrifício na cruz do Senhor Jesus Cristo. E aqui, pela palavra do Senhor, Ele está dizendo que o modo como nós devemos nos apresentar é de um modo sincero, e a ideia aqui é de um modo verdadeiro, não com mentiras, não com falsidade, mas de um modo verdadeiro, me voltar para Deus, me entregar para o Senhor. Somente assim, dessa forma, nós poderemos ter acesso ao Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, que a sua poderosa palavra possa nos abençoar. Nesse momento, nós vamos então entoar 2 louvores. Eu peço aos irmãos que possam cantar também. Se você puder ficar de pé, fique de pé, para que você possa louvar ao Senhor. Então, convido o grupo de louvor que entoará 2 cânticos. Vamos cantar agora o cântico Dia da Vitória. Se você está sentado, levante-se, saia da sua cadeira, erga suas mãos, adore a Deus, bata palmas, feche os olhos, agradeça a Ele, porque Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que já venceu as nossas batalhas e Ele está à nossa frente nessa guerra. Cante conosco, Dia da Vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra sempre espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar na verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais será morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei,
dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Então nós vamos cantar o cântico Ele Vem para Te Salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é
Nesse momento agora, eu convido os irmãos a se ficarem de pé e juntos nós podermos orar ao Senhor e clamarmos pela sua palavra, para que Ele venha nos abençoar pelo meio do pastor Velco, para que Ele possa estar usando o pastor em nos direcionar por meio de ensinos bíblicos. Então ore também comigo. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque nós podemos te louvar, nós podemos conhecer um pouco mais os missionários, podemos entender as suas situações financeiras, o que eles necessitam. E queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado muitas e muitas oportunidades. O Senhor tem nos dado sustento, o Senhor tem nos dado alimento da palavra. E isso é graça, Pai querido, nós reconhecemos isso. Quero nesse momento te pedir pelo pastor Velk, que trará a mensagem, que o Senhor possa estar abençoando, para que essa palavra venha ser viva e eficaz aos nossos corações. Que ela não venha entrar num ouvido e sair no outro, mas que venhamos a escutar e a praticar, pôr em prática, e assim podermos agradar ao Senhor, Pai querido. Esse é o nosso desejo. Te peço que eu possa estar abençoando Ele. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, convido o pastor Velk, que trará a mensagem dessa noite. Olá, meus irmãos. Boa noite. Que a graça do nosso Deus seja abundante sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que o Senhor possa continuar sendo benevolente conosco. Que você possa ter tido aí um bom domingo, para você que assistiu no domingo, não é? E para você que está assistindo outro dia, que Deus aí abençoe o teu dia, a tua semana, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos vivendo aí um período, como já tem sido mencionado, um período de pandemia, e parece que está tendo uma luz no fim do túnel em relação a um certo retorno, mas independente de qualquer coisa, nós precisamos pensar que nós estamos vivendo, desde o livro de Atos, desde o dia de Pentecostes, os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias desta geração. A Bíblia usa uma palavra aion, uma palavra grega que significa era, que foi traduzida por século. E nós estamos vivendo esses últimos dias desta geração. E talvez a nossa geração seja aquela geração que vai vivenciar o arrebatamento. Talvez a nossa geração seja aquela geração que vai passar por várias circunstâncias relacionadas à volta de Cristo com mais intensidade. A gente pode cair em dois erros. O primeiro erro é ficar marcando datas e ficar achando que, com datações, ficar numa certa paranoia relacionado a isso. O outro erro é achar, não, já tantas outras gerações passaram, a nossa geração não vai ser na nossa. Então isso é um erro tremendo, porque nós temos ensinamentos e instruções de Cristo que valeu para os apóstolos, valeu para gerações subsequentes e vale também para nós, independente de nos encontrarmos com Cristo ou não. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, para a gente então poder ouvir essa mensagem de hoje baseada nesse Evangelho. Por favor, abre aí em Lucas capítulo 21. Quero pedir que você abra em Lucas 21. Nós vamos ver hoje instruções escatológicas. Instruções escatológicas. O termo escatologia significa o estudo das últimas coisas, o estudo dos eventos finais, o estudo dos eventos futuros, aquilo que a Bíblia trata sobre os eventos finais relacionados a esta geração, relacionado ao milênio, relacionado à eternidade. Então, Jesus Cristo ele nos dá várias instruções escatológicas relacionadas principalmente à sua segunda vinda. E nós vamos então ver essas instruções escatológicas e dentro desse tema trabalhar o que é que Jesus nos adverte e nos instrui concernente à sua volta. Quais são as expectativas, o que é que Jesus espera dos seus discípulos, o que é que ele diz, o que é que ele ensina para eles relacionado à sua volta. Então esse texto é muito relevante para nós, ele se encaixa muito bem conosco e com todas as gerações depois que esse discurso foi proferido. Então, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus e vamos então começar aqui o nosso estudo. Oremos.
Deus soberano, Pai todo-poderoso, neste momento nós estamos aqui na Tua presença, neste culto, adorando, engrandecendo o Teu nome, orando ao Senhor, exaltando através de louvores. E neste momento em especial, Pai, eu quero entregar a minha vida, a vida desses irmãos, de todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem, essa pregação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos abençoar através da Tua palavra, que o Senhor possa alimentar o nosso coração com a perspectiva correta, com as ações corretas. Eu entrego a Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, a minha vida, que o Teu Espírito Santo possa falar através da Tua poderosa palavra aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Lucas, para você entender um pouquinho aqui o contexto desse livro, Lucas escreveu esse evangelho aproximadamente no ano 60, tem sido bem comumente aceito. Alguns estudiosos, eles colocam o ano 75 a 80, mas seria bem fora do contexto. Lucas teria mencionado alguma coisa relacionada à destruição do templo, e é comum aceitar que esse evangelho foi escrito quando o templo ainda estava de pé. Então, geralmente é aceito o ano 60. Lucas foi o único escritor do Novo Testamento que era um gentio, ok? Ele não era judeu, como Paulo era judeu, como Mateus era judeu, como Marcos era judeu, como Tiago era judeu, como João era judeu. Então, Lucas é o único escritor do Novo Testamento que tinha a sua descendência gentílica. Ele faz um apanhado acurado e ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele escreve para um amigo chamado Teófilo, um amigo grego, e a sua intenção era apresentar os fatos de forma mais cronológica e também trazer para Teófilo e também para os seus ouvintes gregos, ensinando que Jesus era o Filho do Homem. Ele queria mostrar essa humanidade de Jesus Cristo. Mateus, ele escreve mostrando que Jesus era o Filho de Deus. João escreve, por sua vez, mostrando que Jesus também era o Filho de Deus. Mateus escreve aos judeus, mostrando que Jesus era o Messias prometido. E João escreve mostrando que Jesus era o Filho de Deus e aquele que crer nele tem vida eterna. Lucas, então, vai mostrar aqui Jesus Cristo como o Filho do Homem, a sua humanidade, a sua natureza humana. Então, a gente vai aí para o capítulo 21. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 21 dessa passagem aí de Lucas. Nós não vamos fazer a leitura agora, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Nós vamos lendo e trabalhando o texto, tá certo? Lendo e trabalhando o texto. Então, você pode abrir Lucas 21, a partir do verso 5. Um detalhe também muito importante, esse texto aqui, ele é o paralelo de Marcos 13 e também de Mateus 24. Se você perceber lá em Mateus 24, Jesus está andando com os discípulos, é o mesmo contexto, eles olham o templo, admiram o templo, e Jesus então vai dizer para eles que o templo seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra, aquilo tudo seria nivelado. E então ele começa a dar uma série de discursos relacionados à destruição do templo, relacionado à sua segunda vinda, os sinais que precederiam esse momento. E Jesus então começa a trazer, falando sobre Noé, falando sobre a mulher de Ló, falando sobre os servos, a parábola dos 2 servos, o servo vigilante. E então no capítulo 25 ele vem a parábola das 10 virgens, também vem a parábola dos talentos. E aí ali vem o julgamento, quando o rei vem, se assenta com os seus anjos, ele se assenta no seu trono, reúne as nações e separa os povos da terra. Alguns serão lançados no fogo eterno e os outros irão entrar no reino eterno. Então eu queria destacar para você aqui o seguinte: Jesus estava falando para os seus discípulos. Esse texto é um texto direcionado aos seus discípulos. É um texto direcionado à sua igreja. Como você pode perceber no verso 5, ele diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá? Quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então,
é importante aqui você perceber, nesse contexto aqui, em primeiro lugar, essa primeira instrução escatológica, essa primeira advertência e instrução do Senhor para nós, que nós não devemos valorizar tanto as coisas materiais, porque elas são passageiras, elas são efêmeras. Então, é a primeira lição que a gente vai aprender aqui. Os discípulos ficaram muito curiosos, para saber quando tudo isso iria acontecer. Quando Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. Então, ali você estava diante do templo de Herodes, foi todo reconstruído, um monumento belíssimo, os discípulos ali muito impressionados com toda aquela imponência daquele templo. E Jesus vai mostrar para eles então, quando eles estavam admirados com a magnificência daquele templo, então Jesus avisou para eles não se preocuparem tanto com as coisas materiais, porque logo elas desapareceriam. Então, de fato, isso aconteceu. Os discípulos ali olhando para aquilo tudo, e a ideia ali era, esse é o templo de Deus, isso aqui nunca vai ser destruído, isso aqui vai ser para sempre, ou algo desse tipo. Talvez o Messias vai vir, vai reinar daqui, e esse templo vai viver eternamente. Então, Jesus ele quebra essa ideia, aquele templo seria destruído completamente. Completamente. E de fato, quando os romanos invadiram, general Tito, eles invadiram ali Jerusalém, tudo foi destruído, pedra sobre pedra. Os soldados romanos, então, o ouro que derretia do templo entrava nas frestas das pedras, desculpem, e aqueles soldados, então, não deixaram ali uma pedra em cima da outra, nada ficou uma coisa sobre a outra. Eu queria trazer uma aplicação relacionada a isso, não valorizarmos tanto as coisas materiais. As coisas materiais, meus irmãos, elas têm uma importância nas nossas vidas. Nós precisamos de um carro para nos locomover, uma moto, uma bicicleta, nós precisamos de um celular para falarmos com as pessoas, mas, de fato, boa parte dessas coisas, elas não devem ser tão priorizadas nas nossas vidas. Boa parte dessas coisas, muita gente vive em função disso. Muitas pessoas vivem, a vida delas, o Deus delas é em função dessas coisas efêmeras, passageiras. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós nos deixamos iludir com as coisas daqui, com a nossa casa aqui, com os nossos bens aqui. E Jesus então já vai dizer para os discípulos, olha, isso aqui vai ser destruído, tudo isso aqui vai ser destruído. Não adianta se apegar a essas coisas passageiras. Uma segunda instrução de Jesus aqui, a gente poderia chamar de confiança. Confiança. Se as promessas relacionadas à destruição do templo já se cumpriram cabalmente, isso é uma grande implicação e uma grande prova de que as demais promessas também se cumprirão. O que é que eu quero dizer com isso? A segunda atitude que a gente pode adquirir ou aprender aqui nesse texto, além de não priorizar as coisas terrenas, materiais, é que a gente pode ter a confiança de que a promessa de Deus vai se cumprir. Olha o que diz o verso 12. A gente vai fazer aqui algumas alternâncias de leitura dos versículos, porque Jesus ele alterna, ele fala sobre destruição do templo, ele fala sobre segunda vinda, depois ele volta falando sobre destruição do templo, depois ele fala sobre segunda vinda. Então vê aí o verso 12. Antes, porém, de todas estas coisas, quando ele fala dos sinais da vinda, ele diz, antes, porém, ou seja, antes de acontecer a segunda vinda, antes de acontecer os sinais apocalípticos, lançarão mão de vocês e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, no vosso coração em não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e daqui amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. E ira contra este povo, cairão ao fio da espada, serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então, o que eu queria destacar aqui nesse trecho é que tudo isso aqui se cumpriu. Primeiro, a gente percebe aqui Jesus dizendo para os discípulos, olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser entregues às autoridades, vocês vão dar testemunho. E de fato foram. Pedro, os discípulos foram levados diante do Sinédrio, Paulo foi levado diante de Agripa, diante do rei, de Festo, do governador, do rei Agripa, foi levado diante de Nero. Toda a guarda pretoriana ouviu a pregação através do apóstolo Paulo. E é interessante que Jesus ele adverte aqui os discípulos dizendo, não se preocupem. É interessante porque aqui nós temos uma outra palavra lá na frente que foi traduzida na língua portuguesa como preocupação, mas aqui é uma palavra diferente porque ele usa promeletal. Essa palavra promeletal significa meditar de antemão. Então o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos era, não precisa vocês ficarem pensando, escrevendo, anotando o que é que vocês vão responder quando vocês chegarem diante dessas autoridades, porque o Espírito falará por vocês. Não fiquem preocupados, ou seja, não fiquem meditando antecipadamente, promeletal é na língua grega, Paulo usa. Vocês não precisam, porque quando vocês estiverem lá, o Espírito falará por vocês. Então, é interessante porque eu acredito que você já deve ter passado por alguma coisa desse tipo, né? Talvez novo convertido, você chegou, foi falar um evangelho para alguém e de repente você falou alguma coisa e depois você ficou pensando, como é que eu falei aquilo? Como é que eu consegui organizar essa forma de evangelizar? Pois é, Deus continua falando através de nós, né? Muitas vezes acontece isso, você dá uma resposta para alguém e você diz, como foi que eu consegui fazer aquilo? Então, o Senhor adverte. E aqui ele também diz que eles seriam mortos, as pessoas iriam se opor a ele, seriam levados diante desses grandes, mas ele diz, não se perderá nenhum só fio da vossa cabeça. Então, a ideia, aqui nós temos uma contradição aparente, não é? Porque Jesus diz que muitos de vocês vão morrer e ao mesmo tempo ele diz que nenhum fio de cabelo vai se perder. Então, parece uma contradição. Vai morrer ou não vai morrer? Mas, na verdade, muitos irão passar por por diversas situações, mas a verdade que Jesus está ensinando aqui é, vocês não vão ter danos eternos, vocês não vão ter perdas eternas, mesmo que você perca a sua vida. É muito semelhante ao que o Senhor falou para a igreja de Esmirna. Vocês vão ter tribulação de 10 dias, sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, vocês não vão ter danos eternos. Vocês podem até perder a vida de vocês aqui, mas vocês vão conquistar a vida eterna de vocês. Todos esses homens passaram por essa situação. E o que a gente percebe aqui é que tudo isso aconteceu. O templo foi destruído. Quando ele vai dizer aqui para eles, Jesus ele fala lá em Mateus 24, quando ele diz, orem para que a vossa fuga não se dê no inverno. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Orem para que não caia no dia de sábado. Por que ele fala sobre isso? Se a fuga for no inverno, nevando, frio, a dificuldade de caminhar, de fugir num período de inverno. O sábado, um judeu só poderia caminhar no máximo 2 quilômetros no sábado, uma caminhada curta. Se a fuga fosse no sábado, eles iriam morrer, porque eles não poderiam caminhar muito longe. Mulheres grávidas com bebê, como é que uma mulher grávida com bebê foge? Uma mulher de resguardo, com bebê pequeno, correndo, já é difícil você correr só. Então Jesus ele adverte relacionado a tudo isso, orem para que não aconteça nesses dias. E de fato tudo isso aconteceu, meus queridos. O general Tito invade, houve um cerco terrível, né? Na pregação passada eu tratei sobre o cerco de Jerusalém com Nabucodonosor. O cerco com o general Tito também foi algo lastimável, terrível. Muita gente fugiu, muita gente morreu.
E tudo isso aconteceu. Então o que a gente aprende aqui? Se as promessas relacionadas à parte desse texto, aquilo que já aconteceu, de destruição do templo, dos discípulos serem apresentados diante de governadores, que eles seriam capacitados a trazer mensagens que não seriam deles mesmos, se tudo isso aconteceu, a gente pode ter a confiança de que as demais promessas relacionadas à segunda vinda, elas vão acontecer. E elas podem acontecer na nossa geração. Terceiro lugar, Jesus ele adverte, dentro dessas instruções escatológicas, a nós não ficarmos atemorizados. Então ele diz no verso 8, agora voltando um pouquinho, aqui ele falou do 12 até o 24, ele tratou acerca da destruição do templo, aquilo que já passou, mas nesse trecho agora, ele vai tratar acerca dos sinais da vinda. Olha o que ele diz, verso 8. Respondeu ele, vede que não sejais enganadas, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, eu fico pensando assim, meus queridos. A gente experimentou um pouquinho disso aí, como outras gerações já experimentaram. Gripe espanhola, peste negra, varíola, tantas outras doenças que já arrebataram aí multidões de pessoas, que tirou a vida, ceifou a vida, que trouxe fome, que trouxe situações catastróficas aí para outras gerações. Então, nós experimentamos agora um pouquinho de algo relacionado a isso. Muita gente assustada, muita gente com problemas psicológicos, desestrutura, não é? Ainda como eu falei na pregação passada, nós não estamos vivendo o pior momento, mas você percebe que algo bem assim, eu poderia chamar de não tão grave, e trouxe toda essa situação, você imagina quando ele trata aqui. No verso 25, Jesus diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao acontecerem estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, você percebe aqui, quem está estudando aí Apocalipse comigo, estudando aí os selos, as trombetas, né? Aquele período todo ali, quando a gente percebe, vem um problema, aí vem outro problema, aí vem outro problema, vem problemas de guerra, vem problemas de fome, vem problema de morte, aí depois vem as águas dos mares morrendo, ficando sem a vida marinha morrendo, as águas doces da terra ficando infectada, matando pessoas, o sol e a lua não dando seu brilho, sabe? Então as pessoas, foi só uma pandemia que foi se jogando para frente e adiando, vamos voltar, mas na semana que vem, mais uma semana, você imagina você ter um problema, que depois vem outro problema e vem outro problema, e ele diz aqui que homens desmaiarão com a expectativa das coisas que vão acontecer. É interessante a palavra que Jesus usa no verso 9, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Jesus usa uma palavra pitoel, ela significa aterrorizar, ela significa terrificar, ficar amedrontado. Então Jesus está dizendo assim, não fiquem com medo não. Quando vocês ouvirem falar de guerras, quando vocês ouvirem falar de epidemias, não fiquem com medo. Então essa é uma palavra-chave. Dentro das mais de 300 vezes que aparece o termo não temas, não tenha medo, não se atemorize, essa é uma delas. Quando Jesus diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, não fiquem com medo, atemorizado. Então essa é uma terceira atitude. A primeira, nós devemos então
não dar uma valorização muito grande para as coisas terrenas. A gente precisa perceber a necessidade das coisas terrenas, mas colocá-las no lugar delas. Elas são efêmeras, elas vão passar. Em segundo lugar, a confiança de que as primeiras promessas se cumpriram, as primeiras profecias se cumpriram. Então isso é um grande sinal e evidência de que as demais profecias também irão se cumprir. Terceiro lugar, a atitude escatológica da nossa parte é não ficar atemorizado com as coisas que irão acontecer. Uma quarta atitude é ficar racionalmente apercebido. É uma atitude muito importante que Jesus coloca aqui no verso 29. Ficar racionalmente apercebido, certo? Eu queria, antes até de tratar aqui, na parábola que Jesus usa lá em Mateus 24, se eu não me engano, do 46 em diante, parábola dos dois servos. Um servo fiel e prudente que esperou seu senhor chegar, estava preparado. O outro servo disse, não, meu senhor tardará a vir. Começou a beber, a comer com ébrios, a espancar as pessoas que foram deixadas sobre os cuidados dele, e o Senhor veio então na hora que ele não imaginava. Então, a ideia aqui é que uma dessas atitudes é que nós devemos ficar racionalmente apercebidos. Por que eu uso essa expressão racionalmente apercebidos? Porque você pode viver de uma forma irracional ou de uma forma psicótica relacionada à vinda de Cristo. Então, nem uma coisa é boa e nem a outra, nem você ficar despercebido, não vai ser na minha geração, mas também não ficar aí, sabe, com neuras relacionadas à vinda de Cristo. Então, nós precisamos manter uma vida padrão, nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar a cada dia, e a nossa vida, a nossa conduta deve ser de alguém que está esperando seu Senhor vir a qualquer dia, na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vigília. Olha o que ele diz. Verso 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Então é simples a analogia aqui. Nós que moramos aqui no Cariri, a gente sabe que quando a região aqui começa a perder, as folhas começam a perder, as árvores começam a perder suas folhas, que a gente olha ali em direção ao horto e começa a ver que a vegetação está toda passando de uma cor verde para uma cor mais amarronzada, então a gente percebe que o verão chegou. A gente percebe que está tendo uma mudança, né? Que seria em outros lugares aí, talvez um outono. Então, Jesus está dizendo assim, vocês conseguem detectar sinais, vocês conseguem detectar sinais da natureza. Em outro texto ele diz, vocês olham, durante o amanhecer, vocês olham para o céu e vocês dizem, hoje vai chover, não, hoje o tempo está bonito. Então vocês conseguem, através da natureza, detectar os tempos. Então Jesus está dizendo, vocês precisam aprender a detectar também os tempos escatológicos. Então o que Jesus está dizendo, vocês precisam avaliar os sinais. Tudo aquilo que Jesus falou, é claro que já vem acontecendo de gerações em gerações. Por exemplo, no século passado a gente teve guerras, Primeira, Segunda Grande Guerra, que isso trouxe fome, que isso trouxe a morte de milhões de pessoas, 75 milhões de pessoas nas duas. E terremotos e peste junto com a guerra e fome, sabe? E cada vez mais está se intensificando isso. Então nós não podemos ficar inertes a esses sinais. Você vai esperar o que mais acontecer para você ter uma mudança de vida. Talvez você que esteja me assistindo e está desviado da igreja, longe, talvez dizendo assim, não, eu estou com Deus no meu coração, só não vou para a igreja, que a igreja são hipócritas ou coisa desse tipo. Você está esperando o quê? Você vai esperar o que mais para você se reconciliar? Para você pedir perdão? Saiba que a igreja é o corpo de Cristo. Se você fala mal da igreja, você está falando mal do cabeça, que é Cristo. Não adianta você dizer que, não, eu falo mal da igreja, que são pecadores, mas de Cristo, Deus me livre. Se você falar mal da igreja, você está falando mal do cabeça da igreja, que é Cristo. Quando Paulo perseguia a igreja, que o Senhor se aproximou dele, ele perguntou, por que me persegues? Ele não perguntou, por que você está perseguindo a igreja, esse pessoal aí na terra? Não, por que você está me perseguindo? A igreja é Cristo. Pense sobre isso. Você que talvez esteja dentro da igreja, mas está aí meio que capengando, trôpego.
Você precisa se reconciliar, peça perdão, busque ao Senhor. Arrependa-se, clame por uma transformação na sua vida. No verso 32 ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Existe a palavra, como eu já falei, a palavra aion, que ela foi traduzida por século, por geração também, que ela significa uma era, mas é interessante porque aqui Jesus usa uma outra palavra, ienea, ou ienear, que seria, é uma palavra bem parecida no grego com essa palavra geração, gênea, né, ou ienea. E a ideia aqui dessa palavra seria uma totalidade de pessoas. Então, aqui a gente pode aprender que tanto aquelas pessoas participaram daquilo que Jesus falou, aqueles primeiros discípulos, eles vivenciaram as perseguições, eles foram revestidos de poder para falar para as pessoas, eles passaram pela perseguição, eles viram o templo ser destruído, Paulo foi morto, Pedro foi morto pelo imperador, os discípulos foram mortos, espalhados, apenas João, que conseguiu ainda até um pouco mais longe e trouxe então outras revelações, mas aquela geração vivenciou isso aqui. Aquela geração viu o templo ser destruído. Aquela geração foi espalhada pelo mundo. Então aquela geração participou, mas também a ideia de uma geração, essa geração decaída, essa geração de Adão, que não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Passa tudo, céu e terra, mas a palavra de Cristo não cai por terra sem acontecer. Então nós devemos ficar racionalmente apercebidos, nós devemos estar antenados, porque as coisas que estão acontecendo, os noticiários sobre terremotos, os noticiários sobre epidemias, os noticiários sobre fome, os noticiários sobre guerras, os rumores sobre uma terceira guerra mundial, nós não temos outra atitude a não ser ficarmos racionalmente apercebidos. Uma quinta atitude que nós encontramos aqui é não se deixar iludir com as coisas lícitas e ilícitas desse mundo. Além dessas outras características que já foram mencionadas, nós não podemos nos deixar iludir, preste bem atenção, com as coisas lícitas e ilícitas desse mundo. Olha o que diz aqui o texto, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre toda a face da terra. Então esses sinais que Jesus está colocando, ele está dizendo, olha, quando for acontecer vai pegar todo mundo. Então a ideia aqui, o que Jesus está dizendo, tanto para aqueles discípulos, como para nós, como para as pessoas que estiverem durante os santos, durante a tribulação, aí, judeus, ou seja lá quem tiver que converter lá durante aquele período, ou se for na nossa época, não importa. A ideia aqui é o seguinte, seja em que época for, nós devemos ter o cuidado com as coisas, para não nos deixarmos iludir com coisas lícitas ou ilícitas. Por que eu digo lícitas ou ilícitas? Porque primeiro ele menciona aqui consequência da orgia. O que eram as orgias? As orgias eram aqueles cultos dos pagãos, onde havia bebedices, havia as festas, as farras. Né? Isso é muito sedutor. Poderiam ser as festas mundanas, muitas vezes festas religiosas, quando Pedro diz detestáveis idolatrias e orgias. Então eram festas que misturavam o santo com o profano. Né? Nós temos muitas aqui na nossa região. Mas ele está dizendo assim, cuidado com as consequências dessas orgias, dessas práticas e também das bebedeiras, das bebedices. É interessante porque ele já havia falado em Mateus, quando ele diz que aquele servo infiel, ele pensa, meu Senhor vai estar tardando em vir. E aí ele começa a comer e a beber com pessoas ébrias, com beberrões. Ele começa a se envolver com pecadores. E aí então ele começa a tratar mal as pessoas que foram deixadas sob a liderança dele. Ele espanca essas pessoas, talvez por não fazerem o serviço da forma como ele queria que fosse feito. Então ele começa a agir de forma errada. E dentro dessas características, abuso de poder e mundanismo. Beber, a se embriagar, talvez a se prostituir, porque geralmente está muito envolvido a farra, a bebedice, tudo isso.
Então, meus queridos, ele usa essa expressão de orgias e embriaguez, mas ele usa também um termo muito interessante aqui. Ele usa a mesma palavra que foi traduzida na nossa Bíblia. Você lembra quando ele usa lá a promeletal, quando ele usa a expressão não se preocupem com o que vocês vão falar, né? E ali a ideia de meditar antes. Na nossa Bíblia foi traduzida preocupação, mas aqui também nós temos a mesma palavra, preocupações deste mundo. Aqui a palavra preocupação, que para nós é preocupação, tanto uma como outra, na língua original é diferente, promeletal, mas aqui ele usa uma expressão merina. E a ideia aqui desse texto é um cuidado, é uma ansiosidade, é a mesma palavra de Mateus 6, não andeis ansiosos, merina. Então, aqui Jesus já está usando aqui como um cuidado, como algo decente, uma preocupação cautelosa, presta atenção, preocupações deste mundo, um cuidado com as coisas deste mundo. Agora é interessante porque mundo, você já me ouviu falar várias vezes como cosmos, o mundo, o cosmos. Aqui, Jesus usa outra palavra, porque ele usa bióticos, antibióticos, né? Bióticos é a palavra para mundo, que foi traduzida como mundo aqui. Sabe o que ela significa? Aquilo que pertence à vida, os afazeres desta vida, o trabalho, as responsabilidades. Então, olha o que Jesus está falando. Cuidado para vocês não serem pegos aí pela sedução do mundo. Irmãos, eu fico pensando quantas pessoas que estiveram na igreja foram enredadas, seduzidas. Estão hoje no mundo se prostituindo, sabe? Jogaram na lama seus casamentos, jovens que jogaram na lama sua santidade, hoje estão se prostituindo, estão bebendo, estão vivendo uma vida completamente devassa, longe. Eu não estou dizendo que essas pessoas são salvas, talvez, eu acredito que uma boa parte delas talvez sim foram seduzidas, estão lá, talvez o Senhor vai usar de sua disciplina para trazê-las de volta, mas muitas dessas vieram, se encantaram com a igreja, mas nunca foram. Pedro usa uma expressão em 2 Pedro, capítulo 2, quando ele diz que elas são como a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. O habitat do porco é a lama, você dá banho, você limpa, você perfuma, mas você solta o porco, ele vai viver no habitat dele. Essas pessoas estiveram fora do seu habitat natural, andaram na igreja, mas o lugar delas é lá e elas voltaram, muitas delas voltaram. Mas eu fico pensando talvez quantas seduzidas por causa de fraqueza ou outras circunstâncias voltaram, estão lá no mundo e lá não é o lugar delas, talvez seja a sua situação. Cuidado para o seu coração não ficar sobrecarregado. Sobrecarregado. Ele usa aqui com as preocupações deste mundo. São coisas lícitas. É o seu trabalho. Mas quantas pessoas, é o seu estudo, é o seu futuro, quantas pessoas deixavam de vir aos cultos, porque tinha que estudar para a faculdade, para passar no vestibular, no Enem. Quantas pessoas menosprezavam a igreja porque tinham que dar uma vida melhor para a sua família. Eu não vou dizer alguém que tem realmente obrigado no seu trabalho, mas alguém que trabalha tem 3 empregos, simplesmente para dar uma condição melhor e negligencia a vida espiritual. Pense sobre isso, meu irmão. O que é que tem prendido o teu coração aqui nesse mundo? O que é que tem te amarrado aqui nesse mundo? As preocupações deste mundo, bióticos, as tarefas da vida. Uma sexta instrução dada pelo Senhor, só lembrando para você, não ponha muito valor nas coisas desse mundo, porque elas vão passar, você precisa sempre estar sendo lembrado disso. As coisas desse mundo vão passar. João diz, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo no mundo vai passar, mas aquele que permanece, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tudo vai passar. Não esqueça disso. Segundo lugar, confiança. É uma outra instrução escatológica. Confie, porque se a primeira parte das promessas já se cumpriram, a segunda vai se cumprir. Terceiro, não fique atemorizado com as coisas que vão acontecer. Quarto, ficar racionalmente apercebido. Nós precisamos estar de antena ligada com as coisas que estão acontecendo no mundo. Não seja inerte. Não se iluda dizendo, não vai ser na nossa geração, não caia nesse erro absurdo. Também não fique marcando datas e vivendo como se desesperado em relação com psicoses relacionadas a isso. Quinto lugar,
Não se deixe iludir com as coisas lícitas e ilícitas deste mundo. Cuidado para o mundo não estar seduzindo você. Pode ser os prazeres mundanos, mas também pode ser até as coisas lícitas. Elas podem estar enchendo o seu coração. E ele usa uma expressão aqui que eu nem mencionei, quando ele diz, para que aquele dia venha sobre vós repentinamente como um laço. Você sabe que um laço era colocado ali no meio da mata. O animal passava, ou o pássaro, ou uma gazela, e quando ela passava, que ela pisava, ou quando ela ia comer a comida, aquele laço então puxava e pegava de surpresa o animal. Nós, crentes, quando a Bíblia fala que Jesus virá como ladrão na noite, essa expressão é para os ímpios, não é para nós. Quando Paulo vai dizer lá, nós não somos da noite, não somos das trevas, nós somos do dia. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Então Paulo está mostrando claramente ali que para nós não será essa coisa surpresa que nós não vamos perceber e não vamos ter a resposta correta a essa ação. Então isso é para os ímpios. Uma sexta atitude que ele coloca aqui é vigilância e oração. Olha o que diz o verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. E aí diz que Jesus ensinava todos os dias no templo. Então olha a atitude que Jesus coloca aqui como um vigia. Vigiai. Essa expressão era muito conhecida. Inclusive tem um salmo no Antigo Testamento que diz que o Senhor anseia, que o salmista anseia pelo Senhor como o vigia, aquele vigia noturno, aceita ou anseia ver o alvorecer do dia. Como o vigia anseia a estrela da alva ali nascer pela manhã, para que ele possa então ir para casa e dormir e estar com a sua família. Então ele coloca essa ideia de vigilância, é alguém que está atento, esperando, é alguém que está na expectativa. Exatamente aquilo que a gente tratou no verso 29. Ficar racionalmente apercebido. Então, meus queridos, e ele diz, de que forma a gente pode fazer isso? Eu posso trabalhar e ficar vigiando? Posso. A ideia não é que você não possa mais fazer nada. Você pode ir para o aniversário? Pode. Você pode brincar? Você pode brincar e estar vigiando. Você pode ir para o aniversário e estar vigiando. Você pode ir para o casamento e estar vigiando. Você pode ir para um jogo de bola e estar vigiando? Sim. Porque a vigilância, de fato, é a conduta da sua vida, é a forma como você vive na presença do Senhor, sabendo que o seu mestre pode vir a qualquer momento, que você vai estar preparado para aquele encontro com ele. Essa é a ideia. Mas também ele acrescenta aqui um detalhe muito importante, a questão da oração, orando para que possais escapar de todas essas coisas. Eu não quero entrar no mérito aqui dessa questão, mas muitas vezes, quando se trata sobre escatologia e trata sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionista acredita que que a igreja é arrebatada antes, o pós-tribulacionista acredita que a igreja é arrebatada depois, o mesotribulacionista acredita que é arrebatada no meio. Independente de qualquer coisa, ninguém vai entrar, os batistas regulares geralmente, o pensamento é pré-tribulacionista, os presbiterianos têm um pensamento pós-tribulacionista, mas uma coisa eu digo para você, as pessoas, quem acredita no pré-tribulacionismo, muitas vezes essa ideia, não vou passar pela tribulação, isso pode acarretar numa falta, claro, eu estou dizendo isso aqui para algumas pessoas, pode acarretar numa falta de segurança, de vigilância. Não, eu não vou passar pela tribulação, então eu vou viver aqui, beleza. Você está entendendo? Um pós-tribulacionista, ele já pensa assim, ou meso, né? Ele acredita que vai a primeira parte da tribulação e no meio da tribulação, quando intensificar, ele está fora. E o pós, então ele diz, não, eu não vou passar pela tribulação. Então isso acabaria dando um temor maior. Então tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não cair, incorrer nesse erro. Não vou passar pela tribulação, então eu vou viver de qualquer... O mundo vai passar pela tribulação. Então, é mais ou menos como a ideia da predestinação. Não, eu sou predestinado, as pessoas são predestinadas, então eu não preciso pregar porque Deus já escolheu as pessoas. É um erro. É um erro grotesco. É igual boas obras. As boas obras não salvam. Então eu não preciso fazer boas obras. Então são erros grotescos, sabe? Relacionados à doutrina. Nós temos que ser vigilantes.
Nós temos que evangelizar. Nós temos que fazer boas obras. Pensa sobre isso. Orando em todo tempo. Discipline seu coração. Você pode trabalhar e orar, você pode dirigir e orar, você pode até estar jogando bola e orar, você pode estar no aniversário e orar. Trabalhe e condicione o seu coração para isso. Então, meus queridos, essas instruções aqui são de extrema importância para nós. Você pode pegar um papel e anotar, recapitular, pegar um vídeo ou voltar esse finalzinho da pregação, porque eu vou concluir aqui para você, eu vou repetir para você poder aí talvez anotar agora. Não valorize as coisas terrenas. Elas têm o seu valor, sim, mas elas não vão durar para sempre. A gente não vai levar essas coisas. Invista naquilo que é eterno, porque tudo isso aqui vai passar. Se você pega o seu dinheiro e investe todo ele aqui só para você, você não vai ter recompensa disso. Mas se você pega parte do seu dinheiro e você ajuda pessoas e você investe no reino, você vai receber de volta a recompensa por isso. Não invista, não valorize demasiadamente as coisas aqui, porque elas têm o seu valor, sim, elas têm a sua importância, sim, mas elas não podem ser supervalorizadas. A gente precisa ter habilidade para isso. Segundo lugar, nós precisamos ter a confiança. Se Jesus falou que o templo seria destruído e foi, que os discípulos seriam levados adiante de autoridades e foram, que eles seriam capacitados com poder e foram, se essa parte das profecias se cumpriram, a segunda parte, relacionada aos sinais e à vinda de Cristo, vai se cumprir. Então nós temos que ter também confiança, além de não supervalorizar as coisas terrenas. Terceiro lugar, não ficarmos atemorizados. Então Jesus ele adverte claramente, não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, não fiquem desesperados com as coisas que vocês virem acontecer, porque não vai acontecer de uma forma tão rápida, elas não vão, muita coisa ainda vai acontecer, não precisam ter medo. Em quarto lugar, ficar racionalmente apercebidos. Nós precisamos estar detectados, nós precisamos estar ligados, porque muitos sinais que nós temos percebido aí, eles estão se intensificando e nós não podemos ficar inertes a isso. E aquele pensamento errado, não, eu acho que não vai ser na minha geração. Em quinto lugar, não deixe iludir com as coisas lícitas e ilícitas deste mundo. Talvez você diga, graças a Deus, eu não estou bebendo, eu não estou me prostituindo, mas talvez você esteja muito envolvido com o seu trabalho, talvez você esteja muito envolvido com os planos terrenos, com a sua formação, com a sua pós-graduação, com o seu doutorado. E isso não é errado, desde que você saiba colocar cada coisa no seu lugar. Você possa se preocupar com as coisas daqui, mas você também possa se preocupar com as coisas do reino. Você pode desenvolver nessa carreira, sim, se o seu objetivo é a glória do Senhor. Né? Eu me lembro uma vez uma pessoa disse, pastor, estou numa dúvida tremenda. Eu não sei se eu me dedique aos meus estudos, eu tenho a vontade de ser médico, mas ao mesmo tempo tenho os trabalhos da igreja. Eu disse para ele, se o seu objetivo de ser médico é fazer o serviço e glorificar a Deus, você pode deixar provisoriamente alguns trabalhos na igreja, você se dedicar, porque isso vai ser um ministério para você. Então você se dedica a isso. Agora, se você quer simplesmente que você quer ter um salário melhor, porque você quer ter uma vida melhor, porque você quer ter e dar uma condição melhor, e se isso é o fim em si mesmo, você está pecando relacionado a isso. Abra o seu coração, não se deixe iludir, até mesmo com as preocupações desta vida. Lembra? Biotikos, as tarefas da vida, tarefas comuns da vida. E por último, vigilância e oração. Meu irmão, se você não tem orado até agora, se você não ora até agora, eu não sei o que tem acontecido com você, porque com tudo isso, com toda essa pandemia, com a situação de João, com todas essas coisas que aconteceram e você ainda dizer, não, eu não oro, tem alguma coisa errada com você, muito errada. Jesus mais uma vez aqui ele coloca, vigiai orando. Paulo usa a expressão parecida em Efésios 6. Vigiem em oração por todos os santos. Então, a oração ela tem que fazer parte, a vigilância junto com a oração. Então, meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa estar trabalhando isso nos nossos corações, que a gente possa levantar as nossas antenas, ficar ligado com as coisas que estão acontecendo, não como psicopatas escatológicos, mas de fato como pessoas que estão conscientes, que sabem que o seu Senhor pode vir a qualquer momento, que estão vendo, percebendo os sinais, que conseguem detectar certas coisas e que vão viver em santidade, quer Ele venha agora, quer Ele demore mais. Vida em santidade.
Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar fortalecendo o seu coração. Que Deus possa estar te preparando para o dia do encontro com o Filho dele. E quem dera, Maranata, fosse nesse dia. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.